Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Matheus Gato, leciono Sociologia no Departamento de Sociologia da Unicamp. E nessa terceira aula de introdução às relações sociais no Brasil, eu vou tratar com vocês de algumas características que singularizam e peculiarizam aquilo que alguns autores clássicos chamam de dos padrões de relações raciais no Brasil, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, como vocês já devem saber, é a enorme relevância da escravidão no Brasil e no continente americano. Mas o Brasil foi o país que mais importou africanos ao longo dos períodos de vigência do tráfico negreiro. Não se tem ainda números exatos quanto à quantidade de pessoas, mas a taxa oscila numa quantidade de 4 milhões a 5 milhões e meio de pessoas, né? O que equivaleria aí a cerca de um terço de todo o trato de africanos escravizados realizados para o continente americano enquanto vigeu a escravidão. Por que esse dado ele é importante? Porque um dos primeiros aspectos que ajudaram a conformar as relações entre os chamados grupos de cor, entre os nomeados brancos, pretos, mestiços, mulatos, tem muito a ver com a demografia dessas populações, né? Então, foi se conformando um ambiente de enorme presença africana, de enorme presença de populações chamadas de cor. E isso caracterizou não só o estilo paternalista e hierárquico do senhoralato brasileiro, mas também o modo como as relações de gênero constituem a hierarquia racial. Porque além de uma enorme presença de populações africanas e seus descendentes, havia também, ao longo de todo o período colonial, aquilo que os cronistas chamavam de o problema da ausência de mulheres brancas, o que gera determinados impasses para o recrutamento e para a formação da elite social. Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, lembra um dito muito importante, né? um dito de senso comum, que era comentado durante o período colonial brasileiro relativo aos usos, né, das mulheres, né? Preta para trabalhar, mulata para F e branca para casar. O que significa que, embora o padrão, o modelo de relações raciais desenvolvido na escravidão brasileira fosse um padrão que estimulou isso que os viajantes começaram a chamar de o grande espetáculo da miscigenação, a importância da miscigenação, o recrutamento, né, e a formação da elite, ela se dava preferencialmente a partir do matrimônio com mulheres brancas, o que faz com que o controle do corpo das mulheres brancas seja um fator central para a organização da hierarquia racial, né? Então, o primeiro ponto é esse. E um segundo ponto, como eu já havia adiantado, havia o que os cronistas chamavam do problema dessas mulheres não estarem disponíveis. Então, você também teve um setor expressivo da própria elite senhorial que se formou a partir de relações entre senhores brancos e mulheres livres e escravizadas de cor, mulatas, pardas, ou mesmo negras. Isso foi conformando
um ambiente bem peculiar do ponto de vista da gerência e da gestão dos conflitos que envolviam aí as barreiras e as hierarquias de cor. Porque no começo do século XIX, e vale lembrar que no caso brasileiro, a maioria desses milhões de escravizados que adentraram nas praias do país entraram nas primeiras décadas do século XIX, foi se conformando um padrão aonde o Brasil não tinha apenas uma enorme população de escravizados, mas também tinha uma enorme população chamada de cor livre na passagem do século XVIII para o século XIX. Inclusive, quando a gente pega as estatísticas coloniais, vários dos senhores de escravos são classificados como pardos quando a gente olha a passagem do século XVIII para o século XIX. O que significa isso em termos da conformação dos padrões de hierarquia racial no Brasil? Quando a gente tem o processo de independência no país, uma das coisas mais interessantes é que, a diferença de outros casos, a legislação brasileira não coibiu nem pessoas negras e nem pessoas escravizadas de possuírem cativos. Claro que o número de pessoas escravizadas que tinham cativos era muito pequeno, bem como também era muito pequeno o número desses cativos obtidos por pessoas escravizadas. Mas não, vamos dizer assim, racializar a posse de escravizados se tornou fundamental para o controle e gestão da enorme população livre de cor. Porque, por outro lado, também ampliava as possibilidades de legitimação da própria escravidão num contexto onde a instituição, a chamada peculiar instituição, estava em queda, em debacle em todo o mundo. Então, também uma coisa que peculiariza o Brasil é que justamente na primeira metade do século XIX, quando vários países da América Latina estão fazendo as suas independências, e muitos deles estão abolindo a escravidão nos seus territórios, o Brasil mantém a escravidão, não racializa a possibilidade de posse de escravos e possibilita, assim, uma enorme sobrevida para a instituição no território nacional. Sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no continente americano. Então, aí na primeira metade do século XIX, o Brasil na verdade, um dos países responsáveis pela permanência da instituição da escravidão africana em todo o mundo. Esse modo de organizar a relação entre escravidão e liberdade fez com que um dos principais aspectos de diferenciação da própria população negra ao longo do século XIX, sobretudo, fosse sendo justamente as posições sociais das pessoas no tocante ao nascimento e à origem, mas também as formas de acesso à liberdade. Então, uma coisa era você ser um africano escravizado, outra coisa era você ser uma pessoa negra já nascida no Brasil escravizada, outra coisa era você ser um homem de cor nascido livre,
Outra, bem diferente, era você ser uma pessoa alforriada. Uma outra condição, ainda diferente, era você ser alforriado pela lei do ventre livre de 1871, por exemplo, e também outra, já ali no final da escravidão, uma outra posição, era você ser um 13 de maio, ou seja, uma pessoa alforriada no dia da abolição, né? Então, esse tipo de arquitetura do poder, vamos dizer assim, conformou todo um princípio de diferenciação no seio da própria população negra. O modo como as formas de acesso à liberdade, combinadas a hierarquias cromáticas com referência à cor e a posse de recursos econômicos, foi se tornando um fator importante de diferenciação da própria população negra no século XIX, é muito importante para que a gente compreenda os processos de racialização. Era comum, por exemplo, nós aprendermos na escola, né? Quer dizer, a pergunta que se respondia na educação básica do Brasil. Quem são os negros brasileiros? Os negros brasileiros são os descendentes dos escravizados. Entretanto, quando a gente olha para o censo de 1872, é muito importante que a maioria da população classificada como parda, e em algumas regiões, mesmo a maioria da população classificada como preta, está livre, ou seja, goza do status de liberdade. De modo que, em 1888, no 13 de maio, quando a abolição foi extinguida, era, na verdade, uma pequena população, ou seja, uma minoria dentre a população classificada como de cor, como preta ou parda, que ainda vivia sob a escravidão. Então, se a maioria dessa gente já é uma população livre, liberta, antes do 13 de maio, o que significa dizer que os negros são os descendentes dos escravizados? Significa, sobretudo, a rasura dos direitos que essa população já havia conquistado antes da abolição, antes do fim da escravidão. E, portanto, a negação da enorme diferenciação social dessa população no tocante ao acesso à liberdade, como eu havia explicitado antes. Então, isso é muito importante para a gente entender uma coisa que nem sempre é tão evidente, né? A gente costuma pensar o fim da escravidão, o processo de abolição, como um processo onde pessoas que estão na mais baixa escala da sociedade, os escravizados, estão subindo, estão melhorando suas condições de vida, ou seja, onde a população negra como um todo, porque a gente costuma pensar em bloco, tá melhorando suas condições de vida. Mas ter atenção para esse aspecto, ou seja, de que a maioria dessa população já era uma população livre, nos ajuda a compreender que o período pós-abolição é também o período, na verdade, de rasura dos direitos que essa população já havia conquistado antes, né? Como diz a historiadora Vladimir Albuquerque, é como se essa população que é diferenciada e se vê como diferenciada no tocante a seu status, no tocante às formas pelas quais conseguiu direitos e conseguiu o acesso à liberdade, fosse toda ela engolfada na vala comum da raça, né? A partir dali, todos são ex-escravos ou descendentes dos escravos.
o que vai mostrar um pouco como que o estigma da escravidão é uma das marcas da identidade racializada no Brasil. Esses problemas que se consolidam no pós-abolição se tornaram relevantes, né, foram paulatinamente se tornando importantes na vida social dessa gente escravizada, liberta, tão diferenciada, né, no tocante aos direitos, como eu estava argumentando com vocês, especialmente a partir da década de 1850, quando a lei que proíbe o tráfico de africanos no Brasil. E em concomitante a isso, começam a surgir também vários projetos que começam a estimular, sobretudo para as regiões hoje do antigo sul agrário, né, mas que hoje compreende as regiões do Brasil do Sudeste e do Sul, o estímulo à imigração europeia, né? Então, o que a gente tem na segunda metade do século XIX é uma combinação entre o paulatino processo de emancipação e a intensificação de processos de racialização. O aumento da população de cor livre, né, na segunda metade do século XIX, né, seja a partir de alforria, seja a partir de leis como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, mas sobretudo as próprias iniciativas de escravizados para angariar pecúlio e comprar sua própria liberdade, nos ajudam a compreender isso. Porque na segunda metade do século XIX, ainda antes da abolição, a gente tem em várias regiões uma população livre, demograficamente bastante expressiva, mas também uma escravidão importante, não só pela quantidade de pessoas escravizadas que ainda restavam em algumas regiões, tanto como pela importância da escravidão na regulação das regras sociais e dos estilos de vida existentes no Brasil naquele período. Essa combinação entre uma população livre, de cor, ciosa de seus direitos, e a importância cultural, política e também econômica da escravidão, nos ajudam a compreender a transformação dos sentidos das classificações de cor. Explico melhor. Quando, numa década como em 1840, 1850, a gente lê no jornal a indicação de que uma pessoa é preta, isso não se refere necessariamente à cor da pele desse indivíduo, mas, sobretudo, à posição desse indivíduo na hierarquia da sociedade escravista. Ou seja, preto era um termo comumente usado para se referir a africanos e também para se referir a escravizados. Não necessariamente a cor da pele das pessoas. Então, as categorias de cor, as classificações de cor, elas estão muito mais engajadas no que seria a delimitação e a linguagem pela qual são estruturadas as relações sobre a escravidão. Entretanto, quando a gente olha, por exemplo, os anúncios de trabalho nas últimas décadas da escravidão no Brasil, o que a gente nota é como que as classificações de cor elas vão sendo cada vez mais utilizadas no sentido de rasurar, de borrar as fronteiras entre a escravidão e a liberdade. Então, se a gente lia um anúncio de na casa de Dona Maria há uma negrinha para ser alugada, como se dizia, né? Na década de 1840, a gente sabia que muito provavelmente
essa pessoa que seria aí alugada era uma pessoa escravizada. Já se a gente vê um anúncio exatamente do mesmo modo na década de 1880, o uso do termo negrinha confunde a percepção sobre o status dessa pessoa a ser alugada. O que vai demonstrando que um dos aspectos centrais do processo de racialização que vai se construindo aí, que vai se intensificando na segunda metade do século XIX, lida com o uso das classificações de cor no sentido de manter sobre uma cultura da escravidão pessoas que já não vivem sob o cativeiro. Um exemplo interessante para a gente compreender esse processo consta no romance O Mulato, de 1881, do escritor Aloysio Azevedo. O romance narra a história de um jovem mulato rico que volta para o Brasil, para a cidade de São Luís, e tenta desposar a filha de um rico comerciante. Mas, justamente, quer dizer, o pai da moça nega a mão de sua filha devido ao fato do jovem, a despeito de ser rico, ser um mulato. E há um momento do romance em que essa personagem principal, que se chama Raimundo, que é justamente um mulato, se olha no espelho e diz: se ele, o pai da moça, me dissesse que está me negando a mão de sua filha porque sou rico, eu tentaria ganhar dinheiro e enriquecer. Se fosse porque sou desonrado, eu tentaria me tornar uma pessoa digna, uma pessoa honrada. Mas como posso alterar todo o meu sangue gota por gota, né? Então, o Aloysio Azevedo, nessa cena de ficção, ele consegue capturar um novo sentido nativo com o qual as categorias raciais passaram a operar. Nesses mesmos anos 70 e 80 da segunda metade do século XIX, começaram a chegar no Brasil, a serem recebidas nas faculdades de Direito, sediadas em Pernambuco e em São Paulo, e nas faculdades de Medicina, sediadas em Salvador e no Rio de Janeiro, as chamadas teorias do racismo científico, né, que acreditavam numa hierarquia natural das raças, ou seja, na superioridade ou inferioridade inata, biológica, genética mesmo, de determinadas populações, na qual os brancos eram superiores e as demais raças eram tidas como inferiores. Um elemento que chamou bastante atenção dos cientistas e intelectuais brasileiros e os dividiu em diversas posições era justamente o modo como a miscigenação pela qual o país era tão afamado era enquadrado nessas teorias raciais. Em geral, essas teorias consideravam que o mestiço seria ele o pior tipo racial possível, na medida em que, oriundo do cruzamento de diferentes raças, ele não teria aí aperfeiçoado os valores e as qualidades inatas de nenhuma delas. Essas teorias mesmo apostavam que os mestiços podiam ser, inclusive, inférteis, ou também pudessem levar o que eles chamavam da degeneração da raça. Esse foi, talvez, um dos pontos críticos da assimilação brasileira das teorias do racismo científico. Então, houveram autores, como, por exemplo, Nina Rodrigues, que desenvolveram visões absurdamente pessimistas sobre o destino do país, uma vez que a miscigenação era um processo irrefreável e, em sua perspectiva,
só tendia a aumentar. Então, o Brasil ele seria uma nação incapaz de constituir a unidade biológica e cultural do corpo dos seus cidadãos. O que, do ponto de vista dessas teorias e do ponto de vista do Nina Rodrigues, significava que havia um impasse para o futuro do país. Outros autores, como por exemplo Silvio Romero, desenvolveram uma outra variante do argumento possível pelas teorias raciais, de que na medida em que a raça branca era superior, ela tenderia, darwinisticamente, a assimilar as demais raças e com o tempo, ir purificando, limpando, branqueando aquela população. Assim, a miscigenação não seria nada mais, nada menos do que um processo lento e longo de arianização da população brasileira. João Batista Lacerda, que foi um dos diretores do Museu Nacional, chegou mesmo aí no Congresso Universal das Raças, em 1911, com a tese de que em 2012 a população brasileira seria uma população inteiramente branca. De posse do quadro A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, onde o pintor mostra uma família com uma avó negra, um casal em que a mulher tem tez amorenada e o homem é aparentemente branco, mas com vestes e gestos acaboclados, e ao centro tem uma criança branca, né, perfeitamente branca. O João Batista Lacerda defendeu, portanto, que no Brasil o processo de mestiçagem ia conduzir um quadro temporal de mais ou menos um século, o total branqueamento da população. Essa é a perspectiva, né? E tem outras variantes que ficaram conhecidas como teorias do branqueamento, ou seja, teorias que tornaram a mestiçagem um elemento positivo, ou seja, um elemento a ser celebrado como característica das relações raciais brasileiras, na medida em que, na verdade, faziam parte do longo processo de branqueamento racial da população brasileira. Muito das expectativas do Estado brasileiro em torno da vinda de imigrantes europeus, italianos, alemães, dentre outros, foram organizadas em torno dessa ideia de um possível branqueamento da população. Tanto é que a imigração de africanos ou mesmo de negros norte-americanos foi considerada indesejada pelo governo nas primeiras décadas do século XX. E mesmo a imigração japonesa, que teve início em 1908, ela sofreu uma enorme crise no início das décadas de 30, justamente a partir da intervenção de políticos e intelectuais eugenistas que temiam o chamado perigo amarelo, ou seja, que esse grupo não contribuísse para o aperfeiçoamento étnico e eugênico da população brasileira. O interessante de comentar com vocês é que mesmo quando as teorias raciais elas perderam a legitimidade científica e acadêmica a partir dos anos 40, 50 e 60 do século XX, elas persistiram no senso comum popular do Brasil. Era comum nas famílias negras brasileiras, famílias negras,
e, aspas, mestiças brasileiras, a ideia de que se você fosse muito escuro, o mais adequado seria você se casar ou ter relacionamentos com uma pessoa mais clara, com o fito de limpar ou clarear a raça. Também ainda constitui uma das práticas populares no Brasil, quando nasce uma criança filha de pais negros, né? Não cortar tão novo o cabelo daquela criança pequena, com medo de que o cabelo ganhe imediatamente o aspecto de crespo, ou seja, o aspecto que mais remete aí aos marcadores sociais que indicam a pessoa negra ou a cor negra. Uma outra prática também muito curiosa no Brasil, uma prática popular, é também a mania de avós e mães de passarem o dedo no nariz das crianças, enquanto a cartilagem ainda é uma cartilagem frágil, na tentativa de afilar ou de aperfeiçoar, digamos assim, os narizes das crianças, ou seja, tornarem mais parecidos com aqueles tipos correspondentes em pessoas brancas. Então, a teoria do branqueamento, né, ou seja, ela constitui algo que ainda está muito presente na vida dos brasileiros, na medida em que a perda de sua legitimidade científica não implicou que variantes e formas populares de imaginá-la não permanecessem ao longo do tempo. Nesse sentido, é também importante ter em conta o conjunto de respostas e reações dos intelectuais negros, associações e ativistas negros no pós-abolição. Homens como Lima Barreto, Nascimento Moraes, Astolfo Marques, Manuel Quirino, José Emetério dos Santos reagiram a essa reinvenção das hierarquias sociais a partir da raça com uma espécie peculiar de nativismo. Esses homens mobilizaram suas origens sociais negras e mestiças como uma forma de reimaginar a nação e seu povo. Para esses intelectuais, o povo brasileiro não estava exatamente em formação ou só seria um povo completo ao término do lento, longo e gradual processo de branqueamento. Para esses intelectuais, o povo brasileiro e sua nação também é um povo negro. Então essa foi uma das formas centrais de reação. A outra foi a crítica que começa a aparecer em tons cada vez mais fortes contra o chamado preconceito de cor. Isso é visível nos chamados jornais da imprensa negra, que graçaram aos montes em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e também do sul do país, como o Rio Grande do Sul. Uma das principais diferenças daquela época com a época contemporânea é que muito do que significa a crítica do preconceito de cor e a afirmação do lugar do negro na formação da nação implicava numa leitura afirmativa e particular do 13 de maio. Né? Ou seja, nas primeiras décadas do século XX, até a década de 60, na verdade, quer dizer, o 13 de maio, quer dizer, a data da abolição, ele condensa no seu simbolismo de luta pela liberdade um sentido profundamente crítico e é amplamente mobilizado pelas associações negras, pelos intelectuais e ativistas negras do período. É comum a gente encontrar em jornais como Clarim da Alvorada, ou mesmo no Jornal do Teatro Experimental do Negro, dos anos 40, a ideia de uma segunda ou uma nova abolição.
A primeira abolição seria a que terminou com o trabalho escravo, e a segunda ou nova abolição seria aquela a partir da qual os cidadãos e cidadãs negros e negras poderiam usufruir livremente dos bens e recursos sociais sem enfrentar as barreiras de cor, as barreiras raciais. A historiadora Paulina Alberto chega a flagrar nos jornais da imprensa negra dos anos 20 mesmo um imaginário de fraternidade racial, ou seja, contra a enorme discriminação que havia nas vagas de emprego, a preferência pelos imigrantes europeus e mesmo contra as teorias do racismo científico. Esses ativistas, literatos, escritores, intelectuais, teriam formulado o seu próprio ideário de fraternidade racial, ou seja, a utopia de que o Brasil pudesse ser um lugar de convívio harmonioso entre todas as raças. Essa é uma das razões para que quando, nos anos 40, as próprias elites intelectuais e políticas brasileiras que começavam a deixar paulatinamente as teorias raciais e começaram a formular aquilo que ficou conhecido como o mito da democracia racial, essa ideia de democracia racial, ela foi muito bem recebida pelos chamados meios negros, pelos ativistas negros dos anos 30 e dos anos 40. Só com uma diferença importante. Enquanto para intelectuais como Gilberto Freire e Arthur Ramos, que foram os responsáveis pela difusão nacional e internacional da ideia de que o Brasil era uma democracia racial, a partir da sua miscigenação, e do suposto convívio harmonioso entre todos os grupos sociais e de cor, esses intelectuais imaginavam isso como uma característica fundacional e de formação da civilização brasileira, que era possível ser recuperada, como fez Gilberto Freire em Casagrande Senzala e depois em outros trabalhos, no próprio mundo colonial, no próprio modo como a chamada família patriarcal brasileira estava organizada. Enquanto que, para a maioria desses intelectuais negros, desses ativistas, e aí já falando de gente como o próprio Abdias do Nascimento, nos anos 40, o Guerreiro Ramos, nos anos 50, a democracia racial era, na verdade, uma visão do futuro. Ou seja, de que o Brasil tinha o potencial de construir uma democracia racial, mas não que as condições de vida da população negra fossem condições justas e que seu convívio na vida social não fosse marcado pela intolerância do preconceito de cor. Muito da legitimidade do mito da democracia racial se deve ao contexto internacional. Ao fim da Segunda Guerra, com uma Europa destruída pelo flagelo do nazismo, do fascismo e do racismo e regimes profundamente autoritários, democracia se tornou a palavra de ordem. E os discursos sobre a miscigenação brasileira passaram a investir na ideia de que o Brasil tinha construído uma civilização diferente, uma civilização particular que tinha, entre suas vantagens, a capacidade de gerar, quase que espontaneamente, como um fruto da própria mestiçagem, da própria miscigenação, um ambiente de tolerância entre todos os grupos e todas as raças.
Isso só veio a mudar a partir da ditadura militar brasileira, né, que se iniciou em 1964 e findou em 1985. A existência de uma ditadura no país passou, de uma certa maneira, a deslegitimar e a descredibilizar a ideia de que o Brasil era uma sociedade democrática de qualquer tipo, inclusive de tipo racial. Isso também forçou uma lenta mudança que já vinha ocorrendo nos discursos dos movimentos negros, que implicou na transformação do que era a crítica ao preconceito de cor, tal como aparece na imprensa negra na primeira metade do século XX, a crítica do racismo, ou seja, a existência de posições sociais desiguais em termos econômicos, sociais e políticos. Então, esse momento de crítica do mito da democracia racial é também o momento de formação do novo igualitarismo negro. Esse momento de crítica ao mito da democracia racial é também um momento em que a gente nota uma transformação nos valores e nos sentidos que organizam o ativismo negro. Se na primeira na primeira metade do século XX, a gente tem os apelos em torno de uma segunda abolição, de uma nova abolição, de uma nova liberdade, a partir de então é a igualdade que passa a ocupar o centro das preocupações dos intelectuais e dos ativistas negros. De uma luta contra o preconceito de cor, passa-se a uma luta contra o racismo, ou seja, contra a distribuição hierárquica de posições e recursos sociais, econômicos e simbólicos. As marcas desse processo estão mais do que visíveis na sociedade contemporânea. As lutas por ações afirmativas, por maior representatividade na política, mas também na cultura, na televisão, radicalizam essa centralidade que o conceito de igualdade e a luta contra o racismo ganhou nos movimentos negros contemporâneos, ao ponto de, nos nossos dias, o frame que, de uma certa maneira, resume o sentido das lutas negras na contemporaneidade é aquele: não há democracia com racismo. Muito obrigado.